Você, meu querido arcanista, minha querida arcanista que tá sofrendo no campo de batalha, cansou de usar aquela build de ficar atacando bolinha pra congelar os outros, não consegue ir pra cima no Battle mesmo que você morre instantaneamente. E se eu falar pra vocês que tem um mix das duas builds que você vai causar uma quantidade de dano absurda e ainda assim congelar seus inimigos, deixando eles extremamente frustrados? Querendo saber sobre tudo isso e muito mais, vem comigo até o fim. Sejam muito bem-vindos ao Medioff TV, Medioff que vos fala. Com essa build, tem alguns detalhes, tem algumas coisas um pouco mais complexas, mas a gente fala disso pra frente. O que vai acontecer? Vocês simplesmente vão ter a quantidade infinita de habilidades para ficar atacando no seu alvo, sem parar, causando danos absurdos, críticos garantidos. Entretanto, ela tem os seus problemas, mas ainda assim uma build extremamente divertida e poderosa. Essa build, a minha conta, eu estou usando com esses atributos aqui, pouco mais de 5k de armadura e perfura armadura e a minha potência mais próxima possível. Mas eu já falo para vocês, vocês ficariam muito mais eficazes se vocês tivessem mais potência com essa build. Mas eu vou dividir este vídeo em tópicos, porque além de explicar a build, eu tenho que explicar mais ou menos como é que é a jogabilidade dela. Então não percam, venham comigo. E para não perderem vídeos como esses, não esqueçam, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, senão você não vai saber que os novos vídeos estão saindo, vocês vão perder essas builds maravilhosas como essa. E não deixem de fazer parte da Alcateia, o grupo de membros do Medioff TV, é só clicar no botão aqui de baixo, seja membro, e sejam muito bem-vindos ao Medioff TV. Nessa build, eu vou utilizar os seguintes itens lendários. Capacete, afastado do Terminus, que vai modificar a nossa dilatação temporal, que é o principal dessa build. Sem as outras coisas dá pra fazer, a gente chega lá quando tiver que chegar. A dilatação temporal, quando a gente ativar ela, a gente entra num estado chamado fluxo temporal, que é um buff, e durante 5 segundos, toda vez que você usa uma habilidade, você reduz o cooldown de habilidade de todas as suas outras habilidades em 1,2 segundos. Entretanto, dilatação temporal não é afetada por ela mesma. Além disso, você ganha 20% de velocidade de movimento, e este valor, dependendo da quantidade de habilidade que você usa, pode chegar até 60% de velocidade de movimento. E esta é a única forma de escape e movimentação que essa build vai ter. Um dos grandes defeitos dessa build é que, se colar em você, você só tem o seu congelar como forma de defesa. Ou seja, quer usar essa build, precisa obrigatoriamente ter o capacete despertado. Essa é uma build extremamente exigente, não só de itens, como os lendários e as suas essências, assim como atributos. Mas a gente fala disso depois. Armadura, também extremamente importante. Dá pra usar sem ela? Cara, dá, mas vai ficar horrível. Quando a gente tiver desalento de Lessana, o que acontece? A gente ganha um buff que faz com que a gente receba frio rasteiro, de novo, 5 segundos, e que os nossos ataques causam gelidez no inimigo. E os acertos críticos vão congelar esse inimigo. E a gente vai ter uma forma de crítico garantido que a gente vai ver mais pra frente. Quando a gente acerta um alvo, a gente congela, seja a gente causa gelidez, seja qualquer habilidade que a gente use, a ombreira, manto de mago da guerra. E também isso é extremamente importante. O desintegração, ele vai deixar de ser qualquer outra coisa que vocês queiram para virar esta esfera que vai bater no alvo e voltar para você. Se tiver vários alvos, ela bate nos alvos e ricocheteia entre eles. Só que qual a parada? Esta mesma esfera, ela só pode acertar um único alvo por vez antes de voltar a você. Então, se você estiver enfrentando alguém corpo a corpo, eles causam um dano absurdo. Se vocês estiverem enfrentando alguém à distância, vocês têm que utilizar um pouco mais com inteligência. Essa esfera, ela tem 3 cargas e um cooldown de 6 segundos. Ou seja, se vocês rotacionarem bem suas habilidades, você tem sempre desintegração ativa. A calça, e aqui é um dos poucos itens que dá para flexibilizar, entretanto vai diminuir muito a potência da build. A gente vai utilizar condenação acelerada, que vai fazer com que o nosso desintegração tenha recarga reduzida. Gente, de novo, para essa build ser uma build extremamente forte, late game, difícil, muito requisito. O interessante seria que vocês tivessem todos os itens despertados. Vão reparando quantos itens tem a redução de recarga por causa do despertar. Mas, se você não tiver a essência condenação acelerada, você pode utilizar alguma outra modificação de desintegração e
especificamente causem redução de recarga. Porque vocês querem o máximo possível de redução de recarga para você fazer com que esta habilidade funcione sem parar. Então, quando é acelerada, se não tiver, você pode usar outra calça que buffe a desintegração. Mas saiba que a eficácia da build vai diminuir. Mão principal, Flor Espinhosa, que a gente já tá cansado de ver. Vento Arcano, que cria aquela área gigante, puxa os inimigos para dentro. E aí, para potencializar esta habilidade, Cristal de Amieiro. E quando ela acerta o inimigo com gelidez, ela vai congelar esse alvo. Esses dois aqui não podem ser alterados, tem que sempre utilizar. Na outra mão principal, recarga de dilatação temporal reduzido. Dá para usar sem, mas vocês vão perder muito da eficácia que vocês querem. Dilatação temporal 100% tempo ativo. E 100 segundos perdidos vocês não vão conseguir fazer isso. Na mão secundária, a melhor essência, na verdade, seria a âmbar forjado pelo vento. Porque por mais que eu tenha uma carga adicional, eu tenho a redução de recarga mais interessante, porque eu consigo ciclar e resetar aquela habilidade com mais facilidade. Entretanto, se não tiver ventania impenitente, funciona bem. Agora, como a gente disse, foi o que eu falei. É uma build extremamente exigente, então, capacete, armadura e mão principal, Flor Espinhosa, têm a obrigação de estarem despertas, tá? Assim como a Segundos Perdidos. Por quê? Redução de recarga é a base dessa build. Então, se você não tiver suficiente, a build não vai funcionar. Outra coisa, a gente vai ganhar 2 bônus específicos. Que é a da nossa dilatação temporal e do nosso campo gélido. Então, essa build é altamente afetada por Vitu. Posso deixar de falar que a Growth patrocina a Medioff TV, então você está procurando os melhores suplementos com o melhor preço no mercado. Direto do site, é fábrica, direto para sua casa, sem intermediador. Venha com o cupom de desconto, o Medioff. Cara, não tem erro. Acesse agora gsuplementos.com.br, usa o cupom Medioff para garantir o seu descontão. Até porque carnaval tá chegando, para você que tá solteirão, para você que tá solteirona, tem que meter o shape, não é mesmo? Então, acesse agora, garante seu desconto e muito obrigado a Growth por patrocinar a Medioff TV. Então a gente quer sim e tem a obrigação de utilizar 2 peças do Vitu. Agora, as outras 6 peças são bem mais flexíveis. Testando várias coisas, eu coloquei Fim de Inverno para fazer o meu último teste. Ficou legal, mas eu percebi que eu perdi dano com Fim de Inverno, só que o meu congelamento ficou mais consistente. Até porque na minha conta, no nível de campo de batalha que eu enfrento, eu deveria ter em torno de 5.500 de potência a 6.000 para que eu causasse bastante congelamento. Para vocês que estão assistindo o vídeo, tenham em média que pelo menos 1.000 a mais do que a ressonância de vocês é o valor que vocês têm que ter de potência para essa build ser boa de verdade. E não esquecendo, se vocês não tiverem perfurar armadura, vocês não vão ter danos críticos altos, então dano crítico também é extremamente importante. Armadura é bom ter, ou algum pouquinho, porque você fica próximo dos seus inimigos, apesar de manter eles congelados. Existem algumas classes que vão te canterar muito pesado e eu falo disso mais pra frente. Entretanto, para resolver o problema da potência, 2 peças do pacote do Barão Devorador o Ari não tem como trocar, vai ter que utilizar. Então, 2 Vitu, 2 Barão Devorador, e aí? Vocês podem utilizar 4 peças do Flagelante, que foi uma das melhores combinações que eu tive. Vocês também podem utilizar 4 peças do Fim de Inverno para ser mais chato e desagradável, congelar sem parar os inimigos. Ou, se vocês tiverem bastante potência e quiserem ser nojentos, 4 peças do Angmet vai ser um saco, porque vocês vão estacar Angmet no seu inimigo congelado e Vento Arcano proca Tempestade Ígnea. Então você tem um buff de dano muito grande, ainda tem um dano contínuo, congela e vai ser um inferno para os seus inimigos. Também dá para considerar utilizar 4 peças do Barão Devorador, tá? Uma que eu achei o resultado muito bom foi utilizar 2 peças do Banquete, 2 peças do Flagelante, 2 peças do Vitu e 2 peças do Barão Devorador. Porque eu tive um aumento fixo de 15% do Banquete e um aumento fixo de 15% do Flagelante. Para mim foi muito bom. Árvore de Excelência, cara, Gladiador. Usem Gladiador, campo de batalha Gladiador. Vocês podem utilizar o Alívio da Morte, porque quando a sua habilidade encerrar, ela vai explodir causando dano aos seus inimigos próximos. Ou vocês podem também utilizar a Benfeitor para vocês terem mais uma forma de escudo, também funciona muito bem. Gemas lendárias. Vamos lá. No meu último teste, eu utilizei estas gemas e aqui dentro da minha vontade concentrada,
eu coloquei uma consequência turbulenta para ter tempestade ígnea com vento arcano. Só que 4.400 ressonância não é normal para qualquer um. Eu utilizei e eu achei muito melhor, tirando estas duas aqui, tanto a Coração Gélido quanto a Vontade Concentrada, eu coloquei a Grilhão da Dor e a Crânio Lamuriante. Funcionou muito melhor, muito melhor. Mas também é uma possibilidade. Outra combinação que vocês podem utilizar, dependendo da gema que vocês tiverem, que funciona muito bem. Cofre Tempestuoso é uma gema de propriedade de vento, e vocês têm a Consequência Turbulenta, que é uma gema de dano de fogo. Os dois juntos, vento, fogo, tempestade e ígnea, aumentam o seu dano. Até porque a Cofre Tempestuoso ela dá mais slow no alvo quando você acerta, e o dano dela quando ela fica em cima do alvo é muito alto. Mas esses são alguns combos que eu testei pra lá e pra cá com o que eu tenho. Mas o que funciona? Gente, de uma estrela, vou ser sincero, se vocês estão fazendo PVP querendo usar essa build, vocês não estão naquela fase do jogo em que vocês têm que utilizar a gema uma estrela. Se vocês ainda estão usando gema uma estrela, essa build talvez seja muito avançada para você. Utilize a gema de calcinar, e o vídeo tá no canal, é só você seguir o card lá em cima. Agora, caso vocês ainda queiram, Poça Entrópica é uma gema muito boa. E Elixir da Miséria é a primeira vez que eu vou falar dessa gema numa build, porque ela vai estender a duração dos meus efeitos nocivos no alvo. É uma boa escolha. Agora, 2 estrelas, as melhores gemas. A gente tem Crânio Lamuriante, extremamente forte. Confidente Frio vai ser mais chato, porque você vai ter mais uma forma de congelar seu alvo. Grilhão da Dor, você vai causar dano contínuo no seu alvo. Então, Grilhão... Na verdade, o efeito de gelidez ele já conta para efeito de dano contínuo, apesar de não ser um dano contínuo por se dizer, mas funciona. E já que você está utilizando uma build com muita potência, a Víbora é uma boa gema para se ter, e é uma das poucas vezes que eu vou falar dessa gema. Agora, Lamento Materno é principal, vocês têm que ter na build. E Maldição Duradoura pode ser uma excelente escolha, porque você vai causar mais debuff no alvo, você já tem bastante potência, seus debuffs no alvo vão funcionar por bastante tempo. Agora, gemas 5 estrelas. Uma gema que, em teoria, funciona muito bem com essa build é a Lasca de Carne Pétrea. Em teoria. Porque você causa uma perda de controle total no inimigo, gelidez é uma das poucas perdas de controle total que a gente tem no jogo, e o dano que a Lasca de Carne Pétrea dá, ele é relativamente alto. O problema é que a gente tem muitas classes hoje que podem tirar efeitos de dano, efeitos de perda de controle, ou efeito de perda de controle total, ou serem completamente imunes, no caso do Bárbaro com Desmoralizar. Então, nestas duas classes, esta gema não vai funcionar, mas em todas as outras ela funciona muito bem, porque o alvo vai receber o efeito, vai ativar a gema. Agora, Billy, de novo, alta potência, cara, Billy faz estragos. Jade eu não preciso dizer que é a melhor gema do jogo, Consequência Turbulenta eu já falei pra vocês que funciona muito bem, Cofre Tempestuoso também, Lupus Core é sempre uma gema bem-vinda. Agora, Estilhaço de Fogo Estelar e Bocarra das Profundezas são as duas melhores gemas 5 estrelas do jogo para campo de batalha. E caso você esteja naquela fase do jogo e você já está aprimorando suas gemas 5 estrelas para o grau 5, Esperança Reprimida é absurdamente forte nessa build, porque é a única gema do jogo inteiro que vai lhe dar redução de recarga em todas as habilidades. Você ganha 1,5% por nível, chegando a 3% já melhora um pouquinho, 1,5% é pouco. Ah, isso eu desbloqueei no rank 3. Mas pelo menos com 3% de ajuda bastante. Até porque, e aqui entra um detalhe muito importante, se você já tá nessa fase do jogo querendo utilizar essa build, tá no endgame, a Runa Ot, ela é obrigatória para essa build. Se você tiver duas dela, vocês têm 8% de redução de recarga de habilidade, o que te dá mais flexibilidade para os seus outros itens, que também tem redução de recarga, que são os pendantes, luva e os 2 anéis. Se não tiver redução de recarga em todos esses itens, venham no ferreiro, encantar e troquem por redução de recarga. Essa build ela funciona especificamente porque vocês têm muita redução de recarga e porque vocês fazem suas habilidades rodarem o tempo inteiro. Então, se vocês não tiverem, façam isso, porque é importante pra caramba. Se não conseguir um item que tenha isso, ou não tem material para fazer isso, utilize outro set que seja melhor para vocês. Mas redução de recarga e duração de efeito benéfico em todas as suas peças
é extremamente importante. Ainda mais se você não tiver duração de efeito benéfico no seu bônus de família em todas as suas 8 peças. Falamos sobre sets, habilidades, gemas, árvores de excelência. Antes que alguém pergunte, Pet, a única coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês têm que ter o Salvador. Se vocês tiverem o Salvador, que seja o Espreitador da Escuridão ou um Aspirador de Cinza, é melhor para vocês, porque vocês podem reduzir a recarga da habilidade Salvador. São os únicos dois que fazem isso. Fora isso, tanto faz o pet que você vai utilizar. Agora, combos que você vai utilizar com essa build. Primeira coisa, dilatação temporal sempre ativa, campo gélido sempre ativo. O campo gélido vai ser muito fácil de ficar ativo, porque se você usar uma habilidade, você praticamente já resetou o cooldown do campo gélido, já vai poder usar de novo, então ela está sempre ativa. O Vento Arcano, ela é a sua habilidade de controle e escape. Chegou alguém no teu pé, chegou alguém em você, Vento Arcano no seu pé, desintegração, congelou, fuja, não fique pra lutar. Você é um arcanista, você morre em 1 segundo. Desintegração é a sua grande skill de dano. E não se preocupe em ficar tentando ciclar ataque básico, porque você vai perder muito tempo na animação da habilidade e você não quer isso. Porque o desintegração você pode utilizar o dano andando, assim como as outras habilidades, exceto o Vento Arcano. Então, quando vocês estiverem utilizando, estão lutando, lembre-se que desintegração usa andando e os seus 2 buffs também, porém Vento Arcano deixa você parado e isso faz diferença no campo de batalha. Explicar as habilidades, quais são os combos. Os 2 buffs ativos, sempre primeiro dilatação temporal, para que você tenha a redução de recarga. Você vai simplesmente fazer isso. Dilatação, campo, desintegração, desintegração, um Vento Arcano, desintegração, desintegração, ativa de novo campo gélido e vai fazendo isso. Se você estiver muito próximo do seu alvo, ela fica indo e voltando. Se tiver outros alvos, ela vai, volta, ricocheteia, volta e vai em outro alvo. Então, se estiver enfrentando corpo a corpo, tiver vários bárbaros, ou tiver muita gente no ídolo, cara, isso aqui vai fazer um estrago do c... Agora, iniciou a batalha, você tá saindo da base, tendo na direção, campo, gelo, 1, 2, 1. Você estacou os 3% de velocidade de movimento. É isso que você quer, tá vendo lá em cima? Vocês querem sempre estar com o seu máximo de velocidade estacado, tá? Esses são os combos básicos que vocês vão acabar utilizando no campo de batalha. Até porque, agora vem o que eu falei. Bárbaro, se ele tiver o desmoralizar, ele simplesmente vai ser um saco de lidar. Você provavelmente vai morrer pra ele o tempo inteiro. Tá? Isso provavelmente vai acontecer. É o que é. Toda classe tem o seu counter. Bárbaro, imune a controle, é o seu counter. Até porque, por mais que você mate sem parar, cause muito dano, o grande problema é que você não consegue matar ele através da raiva eterna e ele vai ganhar de você no cansaço. Ele tem mais velocidade de movimento, ele tem mais sustain, ele vai ganhar de você no cansaço. Tempest. Se o Tempest estiver utilizando acerto fluido, em que quebra o controle, também é um grande problema. Monge é um saco de acertar, mas assim que você congelar não é problema. Necromante, a forma espectral é um saco, mas se você der um congelar também não é problema. DH. DH é um problema chato, porque o escapar ele tá bugado. Em alguns casos ele tira controle. Então por mais que você congele o seu alvo, ele pode usar o escapar e se for um bom DH fica muito difícil de você acertar a desintegração nele. Então confie no seu Vento Arcano. Se alguém chegou perto de você, Vento Arcano no seu pé, desintegração, sai correndo e sai atacando o Vento Arcano à distância, tá? Antes que vocês me perguntem, propriedades amaldiçoadas. Atrofiado é a melhor escolha para se utilizar porque é o único que vai fazer com que você cause um efeito no seu alvo. E ainda por cima, quando você tiver 4 e 6 peças, você dá slow no seu alvo, aumentando a eficácia do seu controle. Coloquei um clipe aqui da partida da live de ontem, de uma das partidas da live de ontem, em que essa daqui é uma partida contra bot, só para poder mostrar para vocês como funciona o efeito do ricochetear da habilidade quando você tem vários alvos. E depois eu vou mostrar para vocês o quanto vocês vão sofrer com classes que ignorem seu controle. Numa partida convencional, é assim que vai ser. O cara vai vir pra cima de você, vocês têm que dar um jeito de sambar pra poder fugir e congelar eles. Eu tô abusando pra caramba porque meu time tá empurrando um ídolo,
Só que aí vocês estão vendo que Tempest é um problema muito grande para essa build. Assim como os Bárbaros. Se vocês não conseguirem manter eles à distância, ou se eles tiverem o desmoralizar com o imune, cara, vocês estão ferrados a conseguir tirar eles do pé de vocês. No geral, vocês sempre vão ficar nessa distância. O melhor seria que ficasse um pouco mais para trás. Vento Arcano, os 2 buffs ativos, desintegração, desintegração, desintegração. Vento Arcano, desintegração, desintegração, Vento Arcano, vocês... Só que, tem um detalhe, vocês sempre vão ter com vocês um Vento Arcano porque vocês precisam dele para caso vocês tenham alguém em cima de vocês, é o Vento Arcano que vai salvar vocês. Beleza? Galera, gostaram da build, gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, vamos trazer mais gente para Medioff TV. Início de ano, a gente tá quase batendo os 9 mil, eu conto com a ajuda de vocês. A partir da semana que vem, minha agenda vai mudar um pouco, então vai ficar um pouco mais complicado de eu fazer lives. Mas ainda vou organizar tudo. Quando tiver tudo organizado, eu aviso pra vocês. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que fez a Medioff, o sucesso que ela é. O reconhecimento da Blizzard, os patrocínios. Eu só tenho a agradecer a vocês, meus queridos. E eu espero continuar nessa caminhada com vocês junto em 2020.